Olá pessoal, a edição de hoje do Entre Grades vai falar sobre a importância de ser e de ter representatividade lutando no extramuros pelos direitos das pessoas em privação de liberdade, através das abordagens e percepções de Tauana Marini, Lisiane Pires e Elisângela de Assis. Elas fazem parte da frente dos coletivos carcerários aqui do Rio Grande do Sul. É daqui alguns segundos no Entre Grades. Vejo o sistema penitenciário como uma grande senzala, um sistema incapaz de ressocializar alguém, um sistema totalmente punitivo, onde a Constituição e os direitos humanos simplesmente não entram, não são respeitados, eles praticamente não existem nesses lugares. A nossa lei fala em uma punição de liberdade, mas o que eu vejo é um sistema carcerário onde não só a liberdade é retirada, mas sim a dignidade de cada um daquelas pessoas que estão lá dentro. Lá dentro não existe nenhuma lei que os proteja. A Constituição lá dentro é como se realmente ela nunca existisse. Não vejo a tentativa de ressocializar nenhum deles lá. Apenas a vontade de punir. É assim que eu vejo o sistema. Um sistema punitivo. É realmente um grande navio negreiro, onde as pessoas são simplesmente jogadas lá para serem castigadas. É um sistema injusto, um sistema que fala muito em ressocializar, mas em que em nenhum momento ele trata esse tema, em nenhum momento ele tenta, pelo menos, ressocializar alguma daquelas pessoas. A intenção que eu vejo do sistema é realmente só punitiva. Fazer pagar por um erro. E esse fazer pagar deles é com uma comida que não dá para comer, com um lugar insalubre, com ratos, baratas e tudo mais. Ferindo realmente a dignidade deles, tirando a última coisa que sobraria para o ser humano, que é a sua própria dignidade. Então eu vejo sim o sistema como um grande capitão do mato que está ali castigando o seu escravo que, de certa forma, fez alguma coisa errada. É assim que eu vejo o sistema. Então eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade de ser o familiar de um preso. A maior dificuldade é a aceitação da sociedade, é a negação, na verdade. A discriminação que a gente recebe por ser familiar de um preso. A sociedade não entende que a gente, sendo familiar, tem a obrigação de não virar as costas para o preso e de apoiar e ajudar a que ele saia de lá uma pessoa melhor. Muitas vezes acontece de ele não sair de lá e voltar, ou sair de lá e não voltar mais, né? Então, independente disso, o familiar não pode virar as costas simplesmente porque a pessoa foi presa. Então a sociedade nos discrimina muito, nos julga muito por ser familiar e por estar lá na porta do presídio. É muito doloroso o processo de ingressar em um presídio. As revistas, as coisas que a gente tem que ouvir muitas vezes dos agentes, das piadinhas, e não podemos falar nada, porque a gente muitas vezes é mais maltratados do que os próprios presos lá dentro, porque a gente é muito discriminado, pois eles acham que a gente sendo familiar, é como se a gente tivesse cometido o mesmo erro e o mesmo crime. A gente tá ali, a gente também é igual a eles. Então é bem complicado, é bem doloroso esse processo todo de cárcere, que eu na verdade já estou há 6 anos quase com o meu marido. É bem doloroso também ouvir as pessoas falarem que o preso tem que morrer, que um preso tinha que deixar morrer, porque para a sociedade, principalmente a sociedade, não aceita o fato de uma pessoa estar presa.
o fato de uma pessoa ter errado, cometido um crime, cometido um erro. A sociedade acha que não existe preso ressocializado, que a pessoa que entrou no presídio nunca mais vai voltar a ser uma pessoa normal. E na verdade não é isso, né? É justamente por essas ocasiões que muitas vezes eles saem de lá sem nenhuma chance de poder retomar a vida na sociedade e parar e não fazer mais os mesmos erros. Eu, Lisiane, em geral, na minha vida, eu aprendi que a gente não pode girar em torno do problema, e sim na busca de uma solução. Não podemos gastar energia com o problema, e sim gastamos energia com a solução. E isso eu uso como um efeito prático na minha vida. Quando eu conheci o sistema carcerário, que então eu usei, né, deste serviço, eu percebi as dificuldades enfrentadas pelas famílias. E ao perceber isso, automaticamente eu pensei o que poderia ajudá-los. O que poderia nos ajudar quanto familiares. No momento em que eu usava o serviço, em que eu visitava, eu não tinha essa possibilidade de lutar, mas eu estudei muito, busquei projetos, fui atrás de informações, né? Entre toda a dificuldade vivenciada pelo momento, mesmo assim, eu consegui achar possibilidades. E dessas possibilidades se criou uma comissão. Hoje nós temos a Comissão Carcerária de Bento Gonçalves. É a comissão pioneira na tratativa com os familiares aqui no Rio Grande do Sul. Pioneira por quê? Pela ideia de comissão carcerária. Uma comissão são várias pessoas, vários representantes da sociedade civil, unidos de forma coletiva a trabalhar num processo de diminuição de preconceito, de dores e de reflexos. Então a ideia da comissão é exatamente essa: acolher os familiares quando eles chegam, diminuir um pouco das dores deles por estar enfrentando aquele sistema, trazer para eles informações de como funciona, quais as normas, condutas, de que maneira devem se portar, de que forma devem lutar ou reivindicar. Todas as orientações básicas, hoje as comissões conseguem estar passando para os familiares. Para algumas pessoas pode ser uma coisa muito, muito boba, mas para quem vivencia na pele o cárcere, entende exatamente o que eu estou falando. São muitas dúvidas e muito pouca informação, nenhum acolhimento. Nós, das comissões carcerárias, não tratamos familiares com indiferença, não tratamos familiares com preconceito, nada disso. Nós acolhemos essas pessoas, nós ouvimos elas, nós as ajudamos a passar por esse processo que é tão doloroso. Nós trabalhamos no fomento pelo diálogo. Nós fizemos o diálogo diretamente com os familiares e as casas prisionais. Cada comissão é responsável por uma casa prisional, a qual trata diretamente com os familiares e diretamente com a direção desta casa. E embora não pareça, algumas mudanças já aconteceram, porque até mesmo o próprio olhar do sistema das casas prisionais entendeu que essa união de esforços, esse aumento de diálogo melhorou até mesmo dentro do próprio sistema, para os profissionais que ali trabalham e para os próprios encarcerados, porque todo o reflexo do familiar aqui fora maltratado acaba trazendo instabilidade dentro do sistema. A partir do momento que um familiar aqui fora tem um tratamento diferenciado e digno, isso reflete lá dentro também.